Olá, nesse módulo vou apresentar a você o Trade System que utilizo, que foi desenvolvido dentro do Marubozu Trader Bot Team para que você tenha os melhores benefícios dentro da sua operação, principalmente utilizando estratégias e usando automações, indicadores e regras de coloração únicos e exclusivos no mercado. Vamos conhecer então o que é um Trade System. Trade System nada mais é do que o conjunto de ferramentas e estratégias operacionais que você utiliza para fazer suas operações dentro do mercado financeiro. O Trade System não significa necessariamente um indicador, um layout de tela, um setup de tela. É todo o conjunto de estratégias que você vai utilizar para poder fazer suas operações e obter melhores resultados. Quero apresentar a você então o Trade System Yoda. Para quem já conhece essa história, para quem já foi meu aluno, sabe, Yoda é o apelido carinhoso do meu mentor, que me ensinou os conceitos básicos e avançados de operação depois de tanto fracasso no mercado, a partir de dezenas e dezenas de cursos que já fiz no mercado, que só me ensinaram a perder dinheiro. Os resultados vieram a partir do conhecimento do mestre Yoda, e esses conhecimentos vou explicar rapidamente para você que ainda não os conhece, para você que ainda não foi meu aluno, não tem o conhecimento, né, de todas as informações que eu já passei a respeito disso, informações recebidas dele, para que você entenda o objetivo desse trade system e das automações feitas e que você vai conhecer agora. Bem-vindo ao Trader 2.0. O conceito operacional e principalmente as informações passadas pelo mestre Yoda seguem 4 regras de ouro e algumas regras para ter sucesso como trader. Mas essas 4 regras de ouro que eu passei durante todos esses anos para os diversos alunos que tiveram conhecimento, tiveram acesso a elas, a primeira é simples. O trader faz dinheiro quando descobre a tendência. A identificação de tendência manual pode parecer uma coisa extremamente simples, mas automatizar isso foi um dos maiores desafios que eu tive em todo o desenvolvimento, todo o trabalho de análise, todo o trabalho de programação. Por quê? Porque entender as tendências, LTAs, LTBs, né, linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa do mercado, e conseguir fazer com que um programa trace essas linhas e leia principalmente os momentos de rompimento, que são os momentos que mais nos interessam, né, em termos de não operação e em termos de identificar que a tendência mudou e a nossa operação também deve mudar de tendência, foi uma das partes mais difíceis de todas. E para isso foi criado um algoritmo, foi criado uma estratégia de trabalho, um programa que se transformou numa regra de coloração chamado Histotend. Essa regra de coloração faz parte do Trade System Yoda, faz parte de todo o setup que vocês receberão para operar. Durante as próximas videoaulas você vai entender os conceitos e como instalar, como entender, como ela funciona, para que você possa ter pleno conhecimento de que as linhas de tendência que ela traça são todas informadas através de coloração, não de linhas traçadas na tela, mas através de sequências de cores que vão fazer com que nós possamos ler essa sequência de cores e identificar a tendência, e os robôs, né, as regras automatizadas, também farão a identificação de tendência através da sequência de cores. Isso é o Histotend, que ainda tem muito mais recursos e muito mais ferramentas. Faz com que a regra de ouro número 1 seja plenamente atendida. Além da regra de ouro número 1, temos a regra de ouro número 2, que é sempre opere a favor da tendência. Identificar os movimentos, né, de impulsão, retração, saber quando eles estão acontecendo a favor da tendência, também foi um grande desafio. Isso possibilita que você sempre faça operações a favor da tendência. Caso você queira operar contra a tendência, é opcional, você pode selecionar para operar em retrações, mas existe esse reconhecimento para nos dar segurança. Quem sabe meu método operacional, aprendido com Yoda, sabe que as operações contra a tendência são os maiores alvos de robôs contrários, né? Os HFT, os robôs de alta frequência que estão dentro de bancos corretores usados por players que operam contra nós. Os HFT buscam a maior parte das operações
contra a tendência, justamente porque boa parte dos traders, ou a grande maioria dos traders, é ensinado a operar nesse momento, se transformando na famosa sardinha do mercado. Então, entenda que operar contra a tendência não é errado, é extremamente arriscado, porque você vira um grande alvo do mercado, um grande alvo de operações justamente focadas em ir contra você, né? Ir contra a sua operação, porque você está no momento alvo. O Istotend tem dentro do seu algoritmo o reconhecimento de tendência e de impulsões e retrações. Então, sobre uma LTA, você vai operar somente comprando porque ele identifica os momentos de retração. Sobre uma LTB, você vai operar somente vendido porque ele identifica os momentos de retração de compra. Isso é a tecnologia do Istotend. A terceira regra de ouro, principais fatores que geram suportes e resistências baseado em dias anteriores dentro do gráfico. Principalmente preço de fechamento de dias anteriores, que é um dos maiores alvos dos players para identificar regiões de suporte e resistências nos dias atuais de operação, e preço de abertura de dias atuais. Máximas e mínimas também, mas grande prioridade é fechamento, que gera, né, o gráfico de linhas dentro de todo o histórico da análise gráfica mundial, e o preço de abertura de dias anteriores. Os preços de abertura de dias anteriores, geralmente um dia abre respeitando fechamentos de dias anteriores. Então existe uma grande correlação entre preços de abertura de um dia e fechamento de dias anteriores. Sempre foi uma estratégia operacional ensinada pelo Yoda e que eu repassei a todos os meus alunos, de buscar dentro do gráfico diário, momento em que o preço está operando agora, olhar no passado e procurar dentro do gráfico diário quais são os preços de abertura e fechamento de dias anteriores. Isso facilita a identificação de regiões de suporte e resistências para que você não entre em momentos inadequados nas suas operações. Como identificar isso automaticamente? Foi um processo de desenvolvimento que levou mais de 6 meses para conseguir fazer um algoritmo, conseguir fazer um programa e uma regra, um indicador que possa buscar no passado suportes, resistências baseados em preço de abertura e fechamento. E isso está dentro de um indicador que vocês receberão chamado SRoute, né? Suportes e resistências automáticos. Essa é a sigla desse indicador que realmente veio para revolucionar e é algo único no mercado. Não existe isso na plataforma Profit, não existe isso disponível no mercado, porque realmente é algo novo. E isso está trazendo um benefício enorme para todos os traders poder identificar automaticamente sem ter todo um trabalho de fazer manualmente esse processo. Além disso, o Istotend também tem a identificação de suportes e resistências automáticos a partir de indicadores. Então você vai programar dentro do Istotend se você quer utilizar VWAP Bands, se você quer utilizar ponto pivô, se você quer utilizar a média específica com o número de períodos específico, se você quer utilizar cotações avulsas, preço de abertura do dia atual, fechamento do dia anterior, dados que fazem parte do Prior Quote, né? Outro indicador que está disponível dentro da plataforma Profit para que você possa utilizar, mas os dados do Prior Quote são identificados automaticamente pelo Istotend. Então nós temos uma sequência de suportes e resistências traçados na tela de forma automática através desses dois indicadores, do SRoute e do Istotend. Com isso, nós identificamos a solução para a regra de ouro número 3 de forma automatizada. E a regra de ouro número 4, que é evite comprar no topo, evite vender no fundo. O que significa isso? Não operar justamente dentro de regiões de suportes e resistências identificados. Uma forte vontade, uma forte tendência do trader de olhar um suporte na tela, de olhar uma resistência na tela e dizer: o mercado vai buscar esse suporte e eu vou colocar minhas ordens o mais próximo possível do suporte porque é ali que ele vai parar. O mercado vai buscar resistência, eu vou colocar minhas ordens lá porque é nesse ponto que ele vai parar. E isso é uma grande ilusão. Por quê? Se esse é um pensamento conjunto, né, do mercado, dos pequenos traders, das sardinhas, é óbvio que as contramedidas serão justamente fazer as operações chegarem próximos de suporte e resistência por parte dos players e reverter, deixando muito stop sendo acionado, né, muito stop loss sendo acionado no mercado a partir do momento que o trader acredita
que a cotação vai chegar numa determinada região. Por conta disso, foi implementado tanto no S-Route quanto no Istotend sinais de alerta. Você determina quantos pontos você quer que haja o aviso, ou seja, a interrupção das operações, antes de suportes e resistências identificados automaticamente. É um pouco surreal o que está acontecendo com esses indicadores, porque uma resistência encontrada, o preço, né, o candle está se aproximando dessa resistência. Vamos supor que você está operando em contratos de índice futuro. Você pode programar, pode parametrizar isso dentro da estratégia, qualquer uma delas, tanto no S-Route quanto no Istotend, para que quando o preço estiver se aproximando 100 pontos, por exemplo, de um suporte ou resistência, a operação seja bloqueada, ou seja, você vai receber um aviso em operações manuais através da coloração, né, de alerta, ou o próprio robô vai parar de operar porque vai ser acionado essa coloração de alerta. Isso é uma tecnologia exclusiva para você. Não existe dentro do mercado hoje esse tipo de leitura que atenda às 4 regras de ouro. Além disso, todos os meus alunos receberam também um dos maiores ensinamentos que eu tive do mestre Oda, que foi as 6 regras para ter sucesso como trader. Dessas 6 regras, se nós tirarmos principalmente a 3, que é ter controle emocional e psicológico nas operações, que é um dos grandes problemas hoje, mais de 80% dos traders não têm resultado por falta de controle emocional e psicológico. Esse foi um dos principais objetivos de desenvolver automações baseado nesse levantamento feito entre os meus alunos. A regra número 4, que é trabalhar com metas em pontuação, que é indispensável isso. Você precisa ser um sniper dentro do mercado, fazer seus pontos, dar o tiro no olho do mosquito e sair com seu resultado para se expor na menor quantidade de risco possível no mercado. E a regra número 5, que é uma estratégia, que é justamente o trade system. Qual é a sua estratégia? Qual é o seu planejamento? O que você pretende fazer? E tudo isso você vai encontrar dentro do Trade System Yoda. Faz parte desse sistema, faz parte do Marubozu Trade Bot Team. Aqui nós vamos trabalhar todos os conceitos operacionais para que você possa ter esses resultados baseado nesse conhecimento que ainda não está disponível ao mercado, não está aberto ao mercado. Você é um felizardo de ter acesso a essas informações, assim como eu fui há vários anos atrás. Baseado nessa estratégia, nós precisamos ser scalpers. O scalper reduz o tempo de exposição ao mercado, reduz o nosso risco. E fazer isso de maneira manual até que é simples, mas automatizar isso com bots, esse é um dos grandes desafios. É dar o tiro o mais certeiro possível a 100 metros de distância no olho do mosquito. Isso é ser o sniper, ser o atirador de excelência no mercado. Para isso foi desenvolvido um indicador que é um indicador próprio